Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Crônicas Volume 1, que é um livro do Bob Dylan publicado originalmente em 2004 e lançado aqui no Brasil em 2005 e republicado em 2017 por ocasião do Nobel de Literatura atribuído ao Dylan no ano anterior. Pois bem, este daqui então é o primeiro volume de uma trilogia não concluída e sempre anunciada. Eu me lembro que desde 2011 ou 2012 o Dylan fala que está trabalhando nos volumes subsequentes deste livro e até agora esses volumes não saíram e provavelmente não sairão jamais, não é? E eu me lembro também que pouco antes do anúncio do Nobel ao Dylan em 2016, este livro aqui foi considerado, se não me engano, pela Billboard como sendo o melhor livro sobre música já escrito na história. Não sei se eu concordo muito com essa afirmação, mas enfim, apenas para que você saiba que este livro ele tem uma vida cheia de polêmicas e, enfim, em 2016, pouco antes da atribuição do Nobel ao Dylan, este livro voltou à baila aí graças a essa eleição por parte da Billboard. Pois bem, a ideia de fazer Crônicas Volume 1 surgiu depois que o Dylan escreveu, a pedido da sua gravadora, um ensaio que deveria acompanhar uma reunião com 50 músicas antigas dele. Então o Dylan começou a escrever sobre todo aquele período dos anos 60, assim que ele chegou em Nova York. Ele começou a escrever ali sobre como foi lançar os seus primeiros discos e como foi o processo de estabelecimento dele na cidade grande, como foi aquele início de carreira. Só que quando o Dylan percebeu, ele já estava se estendendo mais do que o suficiente. Isso porque, para além de falar sobre esses primeiros anos em Nova York, o Bob Dylan começou a tratar aqui de uma série de eventos envolvendo seu passado e a sua família. Algo que é deveras incomum, já que, como eu disse no meu vídeo sobre esta biografia do Dylan escrita pelo Robert Shelton, caso não tenha visto o vídeo, o link vai estar lá embaixo. Como eu disse naquele vídeo, o Dylan sempre foi muito avesso a, digamos, exposição pública, não é? Então, o fato dele ter lançado uma autobiografia na qual ele se debruça mesmo sobre este passado familiar é algo, enfim, surpreendente. Você aí que conhece um pouco da carreira do Dylan, você sabe muito bem que ele sempre sai pela tangente quando perguntam sobre a família, mas enfim. O resultado disso tudo, então, é um livro que problematiza, em vários sentidos, a ideia do que seja um texto biográfico, ou neste caso aqui, autobiográfico. E essa problematização sobre o gênero deste texto está posta desde o título, afinal de contas, o gênero crônica é algo completamente diferente do gênero autobiografia, que por sua vez também é completamente diferente do gênero ensaio, porque lembra lá que este livro aqui ele surge como um ensaio e depois ele vai sendo, enfim, alongado até que ele se torna uma autobiografia. Então veja que a questão do gênero já está posta quando nós pensamos no modo como nós vamos nos aproximar aqui deste texto. E uma coisa que acaba, enfim, influenciando ainda mais nessa problematização sobre o gênero autobiografia é que a primeira coisa que chama atenção neste livro é a ausência quase absoluta de datas. Então a gente sabe que tudo aquilo ali está se passando nos anos 60, porque a gente sabe mais ou menos que foi neste período que o Bob Dylan começou a sua carreira. Isso porque, ao contrário de um livro que se pretende biográfico, ou neste caso aqui autobiográfico, Crônicas Volume 1 não segue nenhum tipo de rigor cronológico. Trata-se muito mais de uma narrativa completamente não linear, onde por vezes nós nos deparamos ali com o Bob Dylan aos 19 anos, para páginas depois percebermos que ele está falando de um evento que aconteceu quando já beirava os 50, e daí no capítulo seguinte ele volta e trata de um determinado assunto que lhe aconteceu quando ele estava ali na casa dos 30 anos, e por aí vai. Isso tudo acaba fazendo com que os 5 capítulos que compõem este livro tenham uma relativa independência. Portanto, nada impede que você leia primeiro o último capítulo, depois você volta para o primeiro, ou enfim, seguir a lógica que a sua consciência mandar, digamos. Inclusive, eu até sugiro que você leia o primeiro e o último capítulos meio que juntos, porque existe toda uma ideia de circularidade nessa obra, e essa ideia de circularidade, ela se acentua ainda mais quando você aproxima esses 2 capítulos que estão nos extremos desta obra. Outra coisa que também chamou bastante a minha atenção ao longo dessa leitura é que o Dylan por vezes esmiuça de maneira que beira o cansativo
um determinado período que é pouco relevante para a sua carreira, enquanto ele pula vários anos e sequer menciona alguns dos eventos mais importantes para que a gente entenda a importância que ele tem para a música. Então, por exemplo, ele não vai citar aqui em momento algum o processo de transição da fase acústica para a fase elétrica. Ele não vai mencionar aqui em momento nenhum os discos que compõem a sua trilogia clássica. Qualquer pessoa aí que seja fã de Bob Dylan, para quem você vai perguntar, a pessoa vai falar o seguinte: para entender Bob Dylan você tem que escutar pelo menos 3 discos. Bring It All Back Home e Highway 61 Revisited, ambos de 1965, e aqui o Blonde on Blonde, que é o grande disco do Bob Dylan, pelo menos na minha opinião. Qual que é o problema? O problema é que o Dylan não menciona nem de perto nenhum desses discos aqui. Então, se você está procurando uma narrativa mais detalhada, mais pormenorizada, por exemplo, sobre este período aqui da carreira dele, esqueça, porque você não vai encontrar isso aqui em Crônicas. Eu sugiro que ao invés disso você leia aqui a biografia do Robert Shelton, porque aí sim ele vai esmiuçar mesmo todo este período de maneira plenamente satisfatória, digamos. Pode ser que nos volumes subsequentes o Dylan até, enfim, invista neste período mais, digamos, glamuroso, né, da sua carreira, mas isso infelizmente não acontece aqui neste primeiro volume. Outro evento que é de extrema importância para que a gente entenda a carreira do Dylan e que não é sequer mencionado aqui é a participação dele no Newport Folk Festival de 1965. E daí o que aconteceu? Ele foi vaiado nessa apresentação porque o Newport Folk Festival era um festival de música folk. Portanto, instrumentos elétricos, como por exemplo a guitarra, eram assim proibidos, né? E daí o Dylan vai e sobe no palco com uma bandinha e com uma guitarra elétrica. E por conta disso, ele foi vaiado, quiseram cortar os cabos da fiação para que ele não conseguisse mais cantar, enfim. Foi um inferno na terra ali na vida do Dylan nesse período, e isso não é mencionado aqui, vai entender. Por exemplo, outra coisa que ele não vai falar aqui é de quando ele foi chamado de Judas na Inglaterra, quando ele foi tocar depois desse período de transição da fase acústica para a fase elétrica. Ele não menciona aqui nenhuma de suas músicas clássicas. Ele não comenta aqui sobre quando ele conheceu e apresentou a maconha aos Beatles. Então, sabe, tudo aquilo que marca a carreira do cara, ele não vai mencionar aqui. Ou seja, por mais que eu reconheça que uma pessoa que não tenha muito contato com a obra do Bob Dylan possa aproveitar essa leitura, eu acho que quanto mais você tiver contato com a obra dele, melhor vai ser a sua experiência, já que o Dylan não é muito didático. Essa narrativa aqui é extremamente lacunar, mas isso acaba se tornando um benefício quando você já tem ali, digamos, uma visão, nem que seja mais, digamos, panorâmica da obra dele. Se você souber desses eventos importantes, é claro que você vai procurar um pouquinho deles aqui, mas sabendo que eles não estarão, né, você vai conseguir aproveitar melhor o livro aqui sob outros aspectos. Tanto é assim, pensando nessa falta de didatismo do Dylan, né, porque ele vai sempre por um caminho mais inesperado pelo leitor, em uma discografia que conta com mais de 40 discos, ele escolhe, ao invés de ele falar, por exemplo, aqui da sua trilogia clássica, ele escolhe falar de 2 dos seus discos mais esquecíveis. Não porque eles sejam ruins, mas porque eles são pouco lembrados mesmo. Que são aqui, por exemplo, o New Morning e o Oh Mercy. Esses 2 discos vão ser assim o centro das atenções do Dylan em 2 capítulos muito específicos aqui deste seu primeiro volume de autobiográfico. Embora, você aí que conhece o Dylan, a gente sabe que isso é uma constante para ele, né? Para você que, assim como eu, já foi em algum show desse sujeito, você sabe que ele é a pessoa mais imprevisível deste mundo que a gente possa imaginar. Porque quando você pensa que ele vai cantar ali um clássico, ele vai e dá prioridade àquilo que há de mais obscuro, aquela música mais esquecida da carreira, ele vai lá e puxa, coloca a música no set list e canta como se aquilo fosse um sucesso. O mesmo vai acontecer aqui. Quando você pensa que ele vai lá e vai falar sobre o Blonde on Blonde, por exemplo, ou sobre o Bring It All Back Home, ele vai e começa, ele sai pela tangente
e começa a falar dos discos mais aleatórios possíveis de sua carreira. Por outro lado, essa valorização de algo que passa batido tem lá o seu sentido positivo. Afinal de contas, todo mundo já falou o que precisava ser dito sobre essa trilogia clássica. Então, ele não precisava vir aqui esmiuçar uma coisa que já foi deveras esmiuçada por todo mundo, né? Só que ainda assim, por mais que eu saiba de trás para frente todas essas histórias célebres sobre o Bob Dylan, eu sempre fico com a vontade de saber a versão dos fatos contada pelo próprio Dylan. Isso não aconteceu aqui, quem sabe aconteça nos próximos volumes dessa biografia, se é que eles enfim, verão a luz do sol em algum momento no futuro. Agora, afora todas essas questões que provavelmente nem seriam notadas para quem não é um fã do Dylan tão fervoroso quanto eu sou, por exemplo, o livro ele impressiona muito pela fluidez, pelo estilo direto, quase confessional em alguns trechos, rivalizando em alguns momentos com a riqueza poética de vários capítulos aqui. Como acontece em músicas como, por exemplo, Hurricane ou Mr. Tambourine Man, que são dois dos clássicos do Dylan, é impressionante a capacidade que este homem tem de criar imagens altamente complexas em um único verso ou em uma única frase. Se você nunca ouviu nada do Bob Dylan, você não sabe do que você está perdendo, porque, enfim, para você aí que gosta de literatura assim como eu, você percebe que às vezes em um único verso ele cria uma imagem tão forte, tão complexa, tão poética, não é que é algo assim que dá inveja mesmo em alguns momentos. Então é engraçado, porque aqui neste livro, às vezes o Dylan passa um parágrafo inteiro descrevendo uma determinada cena ou uma determinada pessoa, para que no final do parágrafo ele vá e com uma única frase consiga dar toda a ideia que ele foi esmiuçando antes. Então é muito interessante como por vezes ele vai, descreve um determinado evento para depois ele ir e sintetizar aquilo tudo em, sei lá, 5 palavras. É uma coisa assim impressionante e algo que lembra muito o lado compositor, musicista desse sujeito aqui. Então, pensando em um estilo literário, o Dylan ele acaba construindo dele aqui neste livro a partir, por exemplo, das alternâncias entre a objetividade e a subjetividade, entre o fato e o pensamento. Isso é uma coisa muito interessante. E isso lembra em alguns momentos lá os Só Garotos, da Patti Smith, livro para o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo também. Lá naquele livro a Patti Smith consegue também às vezes mesclar muito bem o que é fato e o que é pensamento, não é? Esse estilo literário do Dylan também se constrói a partir dos trechos confessionais, cheios ali de autocrítica. Algumas dessas autocríticas são até difíceis de concordar, como o modo com que ele se refere, por exemplo, às suas produções mais antigas. Então o Dylan acha que o que ele fez no início da carreira não vale muita coisa. Neste sentido, então, o Crônicas Volume 1 é um livro muito mais imparcial do que o livro aqui do Robert Shelton. Eu acho que eu cheguei a mencionar para vocês no meu vídeo sobre essa obra aqui, que se você ler isso daqui, parece que o Dylan é uma pessoa infalível, parece que ele não fez nada de errado na vida, parece que todas as composições dele são maravilhosas. Pois bem, aqui, lendo o que ele escreveu em Crônicas Volume 1, você percebe que o próprio Dylan é muito crítico para com as coisas que ele produz. Isso é uma coisa muito interessante. É quase como se fossem leituras complementares aqui ao leitor. Outro recurso estilístico característico do Dylan, e não apenas neste livro, mas nas músicas dele também, ou mesmo lá no Tarântula, que é um livro dele para o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. Outra característica estilística do Dylan é o uso do humor e da ironia. Só que neste livro aqui, no Crônicas Volume 1, esse humor e essa ironia contribuem para que a gente simpatize com o Sr. Dylan, algo que não é tão fácil, já que o Dylan não é conhecido por ser um Mr. Simpatia, digamos assim, não é? Eu acho que eu já mencionei para vocês aqui que ele não gosta nem um pouco de dar entrevista, ele não fica dando atenção para fã. Você vai no show dele, ele não fala com a plateia, ele não dá boa noite para a plateia, ele vai lá, chega, canta, vira as costas e vai embora, nem faz ossinho, nem manda um beijinho, nem nada. Sabe assim? Então ele não é nem um pouco simpático. Aqui a coisa muda. Aqui eu falei, nossa gente, mas o Dylan é um senhor simpático, né? Enfim, pena que ele não mostra isso
em suas aparições públicas. E tudo isso, essa simpatia que a gente nutre por ele aqui ao longo da leitura, se deve principalmente por meio do humor e dessa ironia que ele vai usando constantemente. Outro recurso estilístico muito interessante utilizado aqui, como eu já citei para vocês, é a fragmentação temporal, que transparece através das idas e vindas e na falta de cronologia aqui que vai orientar esses eventos narrados ao leitor. Outra questão estilística muito interessante aqui é a omissão de alguns detalhes que seriam importantes, e essa omissão de detalhes importantes está intrinsecamente ligada à sobrevalorização daquilo que poderia ser, enfim, que poderia passar batido. É aquela coisa, você deixa de falar sobre o clássico para falar de um disco, enfim, sobre o qual ninguém nunca ouviu falar. Então essa é uma questão estilística que vai estar presente aqui também. Eu estou usando os discos como exemplo, mas isso acontece em vários outros momentos aqui. Outra coisa interessante, e talvez a coisa que mais tenha chamado a minha atenção ao longo dessa minha leitura, tenha sido o modo como ele constrói a cidade de Nova York. Vou pegar o exemplo lá do Só Garotos, da Patti Smith, que eu já usei para vocês. Se lá naquele livro a Patti Smith constrói Nova York como uma cidade sem glamour por conta da sujeira, do caos que reina naquele lugar, que é um lugar cheio de mendigos, cheio de, enfim, fome, gente passando fome, gente comendo lixo, etc e tal. Então é justamente por conta disso que a cidade não tem nenhum glamour. Aqui em Crônicas Volume 1, Nova York é descrita como um ambiente absoluto, como uma cidade absolutamente hostil, porque essa cidade parece ao mesmo tempo vazia e lotada, cheia de ambientes ali frios e meio claustrofóbicos. Então é muito interessante, porque o modo como Dylan descreve a cidade parece que é uma cidade viva ali, parece que a cidade é um organismo que está ali ciente de determinados espaços, e isso é uma coisa muito interessante conforme a gente pensa na progressão narrativa aqui desses eventos que vão sendo contados ao leitor. Sobre isso, existem dois trechos interessantes que eu gostaria de ler para vocês. Um está na página 34 dessa minha edição, e o outro está na página 115. O da página 34 diz o seguinte: fui até a janela e olhei para as ruas brancas e cinzentas, e mais além, na direção do rio. O ar estava gelado de amargar, sempre abaixo de zero, mas o fogo em minha mente jamais se extinguia, como um catavento a girar constantemente. Então veja que aqui você tem uma oposição muito interessante entre a frieza da cidade e esse calor do pensamento dele produzindo constantemente, né? Então aqui você já tem um esboço de como que vai ser a relação entre esse sujeito e a cidade. E daí na página 115 existe um outro trecho que me parece muito interessante, em que ele descreve Nova York da seguinte maneira: a cidade era como um bloco não esculpido, sem qualquer nome ou formato, que não mostrava favoritismo a nada e a ninguém. Tudo era sempre novo, sempre cambiante. A multidão pelas ruas nunca era a mesma. Então veja que em trechos como esse, você tem o Dylan parando de narrar algum evento importante de sua carreira para poder começar a falar: olha, nesse momento eu estava sentado e comecei a pensar na cidade. Daí ele vai descrevendo tudo aquilo que ele vê e vai mesclando esse exercício de olhar para as coisas com o exercício de pensar sobre aquilo que está sendo visto. Então esses momentos são muito interessantes e é a partir deles que o Dylan consegue então construir esse espaço urbano que é a cidade de Nova York. Outra coisa muito interessante aqui é o modo como ele descreve as pessoas e as coisas. E ao descrever, este narrador aqui torna o mundo, digamos, opaco, como se as palavras não dessem conta de transmitir aquilo que realmente aconteceu. E é por isso que ele não vai falar de coisas importantes, ele vai falar de algo que é absolutamente trivial. Então, por mais que este narrador dê detalhes sobre uma determinada pessoa ou sobre um determinado evento, a impressão que fica é a de que você sabe cada vez menos sobre aquilo que está sendo narrado. E isso não me parece gratuito, porque este narrador estabelece a todo momento um movimento antitético, digamos, de contar o passado
para tentar negar e esquecer aquilo que está sendo narrado. Porque, e os momentos em que este movimento antitético entre o narrar e o esquecer ficam mais explícitos, mais evidentes, são aqueles em que o Dylan rasura a própria identidade, e daí eu tenho que abrir um parênteses para dizer o seguinte: o nome, enfim, na certidão de nascimento do Bob Dylan é Robert Allen Zimmerman. Só que qual que é o problema? O problema é que, enfim, ele não poderia usar este nome, né? Porque ele era judeu, em uma comunidade em que os judeus não eram bem... em um meio em que os judeus ainda não eram muito bem aceitos, aquela coisa toda. Né? Então ele vai e coloca o nome Bob Dylan. E daí todo mundo pensa, ele colocou isso por causa do Dylan Thomas. Pois é, aqui você tem uma versão dele dizendo que não foi por causa... que foi por causa do Dylan Thomas. Aqui você tem a transcrição de uma entrevista dizendo que ele odeia o Dylan Thomas e que ele não iria escolher o nome artístico dele por conta de um sujeito que escreve tão mal, etc. Então, assim, existem momentos neste livro aqui, no Crônicas Volume 1, em que há essa rasura da identidade. Por que ele escolheu este nome e não outro? Quem é Bob Dylan? Da onde ele veio? Para onde ele vai? E coisas assim. Outros momentos em que este movimento antitético entre narrar e esquecer também se tornam evidentes são aqueles em que o Dylan consegue falsear a própria história e confessa isso ao leitor. Então, por exemplo, ele vai lá e está falando que certa vez ele deu uma entrevista e nessa entrevista perguntaram da onde ele tinha vindo. Aí ele fala, eu vim de Detroit. Aí ele fala para o leitor, mas isso era mentira, porque eu vim de não sei aonde. Então, eu vim de Minnesota. Então, veja, é muito interessante porque o Dylan ele consegue estabelecer uma relação de cumplicidade com o leitor e essa relação ela vai se intensificando quando nós percebemos que este narrador aqui não é lá muito confiável, mas ainda assim a gente é cúmplice dele. Pois bem, outro elemento estético muito interessante aqui e que já havia aparecido lá no Tarântula, que é um livro de prosa poética mais experimental do Dylan, né, e que também vai aparecer em livros como, por exemplo, On the Road, do Jack Kerouac. Outro elemento, então, que vai estar presente aqui é a sonoridade de certas construções. E essa sonoridade denuncia o lado compositor aqui do nosso amigo. Então é muito bom que em determinados trechos aqui você lê em voz alta para você ouvir o texto e não apenas passar por ele com os olhos. E talvez a grande questão aqui que possa, enfim, oferecer certo prejuízo ao leitor, seja o uso de digressões constantes, sobretudo no que diz respeito à música folk. Portanto, se prepare, porque existem vários momentos aqui em que o Dylan para de narrar um determinado evento para começar a falar sobre cantores folk que praticamente ninguém conhece hoje em dia. E aí fica a minha dica, a minha sugestão de amigo, que é a seguinte: vá procurando as músicas que ele vai citando, vá procurando saber quem são as pessoas que vão sendo mencionadas aqui, porque com isso a sua relação com o texto pode ser, enfim, pode se dar de maneira mais palatável. Inclusive, em trechos como esses trechos mais digressivos sobre música, o Dylan demonstra que ele entende muito deste mundo musical. E em vários momentos ele chega, inclusive, em vários momentos não, mas em um momento em específico, ele chega inclusive a comparar o João Gilberto e vários outros nomes, como por exemplo Roberto Menescal, da Bossa Nova, a compositores ligados ao movimento folk, dizendo que ambos os gêneros, digamos, ofereciam ao público uma inovação até então inédita. Então é muito interessante para nós que gostamos também de música brasileira, saber como é que o Dylan olha de fora a produção cultural e musical do Brasil ao longo dos anos 60. Isso vai ficar mencionado aqui em alguns momentos. Então talvez seja esse o ponto que mais apresente certa dificuldade ao leitor pouco familiarizado com a música. Então, novamente, sugiro que nesses momentos aqui você pare um pouco de ler, abra aí a sua janelinha no Google e procure para saber de quem que ele está falando, porque isso ajuda bastante na fluidez da leitura. Então, me parece que, postas todas essas coisas, né, me parece que este seja um livro sistematicamente pensado para ser dispersivo, para não entregar todos os detalhes ao leitor. E é quase como se o Dylan ficasse o tempo todo exigindo
que a gente parasse a nossa leitura para poder ir atrás de maiores informações sobre aquilo que está sendo dito. Pois bem, o primeiro capítulo se chama Abrindo o Placar. É o menor capítulo do livro, então ele é quase como se fosse assim um aperitivo para que o leitor soubesse o que está por vir. E ele é quase uma releitura da primeira composição do Bob Dylan. Portanto, eu sugiro que você leia o capítulo e ouça essa música que é o Talking New York, que está lá no primeiro disco dele de 1962, que eu mostrei no meu vídeo sobre essa biografia aqui do Robert Shelton. Então, neste primeiro capítulo, o Dylan vai falar basicamente sobre como foi para ele chegar a Nova York durante o inverno rigoroso de 1961. Ele fala aqui de como foi ser um garoto de 19 anos, recém-chegado do interior para a cidade grande, na Nova York ali dos anos 60, que não é a Nova York glamurosa que nós temos aí nos cinemas de hoje em dia, não é? Neste primeiro capítulo, o Dylan fala sobre como ele estava decidido a se tornar um cantor folk reconhecido e sobre todas aquelas pessoas, ou sobre várias das pessoas que ele foi conhecendo e encontrando pelo seu caminho. Então ele vai falar dos sofás onde ele acabou tendo que dormir, sobre os bares, ele vai falar aqui dos bares onde ele teve que tocar, das pessoas que o ajudaram dando comida ali quando ele não tinha o que comer e coisas do tipo. Só que, ao falar da própria trajetória, o Dylan também oferece ao leitor uma visão muito privilegiada do que era a cena do West Village nova-iorquino lá dos anos 60. Então, é quase como se a história do Dylan fosse algo indistinto da descrição que ele está fazendo da cidade de Nova York. E daí vem uma coisa muito interessante que é a seguinte: a primeira edição deste livro aqui no Brasil, vou deixar a capa dela aqui na tela agora, mostrava uma foto da cidade de Nova York. E daí, agora, né, geralmente você tem aqui as orelhas de um livro, e na última orelha você tem uma foto do autor. Pois é, aqui, não sei se vai dar para vocês verem direito, mas você tem uma foto da cidade de Nova York. Não sei se isso foi algo decidido pelo próprio Dylan ou se isso foi uma decisão editorial. O que eu sei é que a ideia de colocar uma foto ao invés da cidade, ao invés de colocar uma foto do Dylan, acaba se aliando muito com aquilo que nós temos em vários momentos aqui, que é esse movimento de quase indissociação entre o personagem e o espaço no qual ele está inserido. Isso é uma coisa muito interessante pensando no livro como um objeto de como ele se relaciona com o seu conteúdo. Pois bem, isso tudo para falar do primeiro capítulo. O segundo se chama A Terra Perdida e ele trata basicamente da formação cultural do Bob Dylan. Então ele vai falar sobre a cena folk, e aqui se confirma a ideia de que o folk era um gênero de nicho, como eu falei no meu vídeo lá sobre a biografia do Dylan escrita pelo Robert Shelton. E nesse sentido, então, a gente fica entendendo melhor que o investimento da Columbia Records, que era uma grande gravadora, em um cantor folk desconhecido foi um tiro no escuro. Então tinha tudo para dar errado, mas felizmente deu tudo certo aqui, né? Porque o folk era um estilo musical que ninguém consumia, né? Só ali um nicho muito específico da sociedade. Então, enfim, investir nesse sujeito desconhecido foi algo de muita coragem por parte dos produtores da Columbia. Então tudo isso vai estar aqui presente nesse segundo capítulo, assim como uma coisa muito interessante sobre essa segunda parte do livro é o momento em que o Dylan vai falar sobre as referências literárias que ele teve. Então ele vai falar que ele leu o Guy de Maupassant, o Gogol, o William Faulkner. Inclusive sobre o Gogol, eu acho que é daí que o Dylan tira muito do seu humor. O humor do Dylan é um humor muito gogoliano, digamos assim. Então se você gostou lá do Almas Mortas, pode ser que você goste de algumas coisas escritas e, enfim, compostas pelo Bob Dylan. Então ele diz que ele leu lá o Guy de Maupassant, o Gogol, o William Faulkner, o Balzac, o Victor Hugo, o Charles Dickens, o Homero, a Bíblia e principalmente, e esse trecho me chamou bastante atenção, o Dylan vai dizer que ele lia muita notícia de jornal. Não apenas dos anos 60, mas também notícias de jornal do século XIX. E é desse ambiente ali, dessas notícias de jornal do século XIX, que ele vai tirar muitas ideias para poder compor as suas primeiras músicas.
Então existe aqui um trecho que está entre as páginas 96 e 97, em que o Dylan vai até uma biblioteca pública para poder ali, enfim, ler algumas dessas notícias do século XIX. E aqui ele vai tecendo vários comentários que mostram muito bem de onde surgiram algumas de suas músicas, principalmente quando nós pensamos nas músicas do terceiro disco dele, que é lá o The Times They Are Changing, que eu já mostrei também no vídeo sobre este livro aqui. Pois bem, e daí, olha que coisa interessante e que coisa absolutamente atual que está posta aqui nas páginas 96 e 97. Diz o Dylan então, você se pergunta, sim, aqui ele está lendo um jornal, uma notícia de jornal sobre a Guerra Civil Americana. Você se pergunta como pessoas tão unidas pela geografia e ideais religiosos puderam tornar-se inimigas tão amargas. Depois de um tempo, você fica consciente apenas de um sentimento cultural de dias de cisão de mal pelo mal, o destino ordinário do ser humano arrancado de seu curso. É tudo uma longa canção fúnebre, mas existe certa imperfeição nos temas, uma ideologia de elevada abstração, um monte de personagens épicos barbados, de homens exaltados que não são necessariamente bons. E daí na página seguinte o Dylan diz, a guerra civil seria uma batalha entre dois tipos de tempo. Se você voltasse as luzes para aquela direção, poderia ver a complexidade na natureza humana por inteiro. Lá atrás, a América foi colocada na cruz, morreu e ressuscitou. Não havia nada de sintético nisso. Essa terrível verdade seria um molde todo abrangente por trás de tudo que eu escreveria. Então veja que aqui eu particularmente acho esse trecho assim de uma atualidade incrível, sobretudo no que diz respeito a esses homens exaltados que não são necessariamente bons quando nós pensamos na realidade brasileira, não é verdade? Enfim, então veja, nesse trecho aqui fica claro que o Dylan, ele buscava muitas vezes no passado a matéria necessária para comentar o presente em suas canções. E é por isso que desde o início da carreira as pessoas notaram nele um poeta muito mais do que um simples cantor ou um simples compositor. Não que seja simples cantar ou compor, tá bom? Mas enfim, as pessoas fazem essa divisão valorativa, digamos. Pois bem, o terceiro capítulo, ou a terceira crônica, se você quiser chamar, tem o título New Morning, se referindo então a este disco aqui que foi lançado lá em outubro de 1970 e faz parte daquele vasto período da carreira musical do Bob Dylan, do qual as pessoas não se lembram e talvez não queiram se lembrar, porque, enfim, não é dos melhores períodos, não é verdade? Pois bem, este terceiro capítulo fala basicamente, que entre parênteses foi o meu preferido, esse terceiro capítulo fala basicamente na luta que o Dylan travou para não ser mais considerado o líder da nova geração, o novo Messias. No meu vídeo aqui sobre esta biografia escrita pelo Shelton, eu li um trecho de uma carta em que uma fã chamava o Bob Dylan de novo Messias e dizia que era muito mais produtivo aprender, que poderia se aprender muito mais com o Bob Dylan do que com Jesus Cristo, né? Então, neste capítulo 3 aqui, ele tenta mostrar como foi para ele o processo de tentar se desvencilhar dessa imagem messiânica que foi sendo construída ao seu redor. Além disso, este terceiro capítulo fala sobre como que o Bob Dylan foi se aproveitando do acidente que ele sofreu em 1966, porque em 66 o Dylan sofreu um acidente muito sério de moto. Então aqui nesse capítulo ele mostra para o leitor como foi que ele conseguiu se aproveitar deste acidente, né, se aproveitar entre muitas aspas, deste acidente para tentar sair de cena e criar ali as suas galinhas, ficar mais perto dos filhos e da Sarah, que na época era a esposa dele. Então ele aproveitou essa tragédia para poder, enfim, levar uma vida mais tranquila e assim sair um pouco dos holofotes para ver se o povo esquecia dele. E esse foi um período difícil, não tanto por conta dessa recuperação, ou mesmo da reclusão do Dylan, mas porque vários hippies, e isso é uma coisa muito engraçada aqui, vários hippies, quer dizer, engraçado para nós olhando retrospectivamente, para ele não deve ter sido engraçado. Vários hippies literalmente invadiam a casa do Bob Dylan,
clamando para que ele, enfim, reassumisse o seu posto como novo Messias. Então, assim, o Dylan ele descreve tudo isso com um certo humor, mas você percebe que eram situações assim que envolviam perigo não apenas para ele, mas para a família dele. Mas tudo isso, como eu falei para vocês, então, é narrado com um certo humor e tem como pano de fundo a gravação aqui deste disco, que é um disco bem diferente quando você pensa na progressão da discografia do Dylan. Não é um disco ruim, como eu falei para vocês, mas assim, você tá vindo em uma toada e de repente, pum, você se depara com isso daqui, você fala, opa, alguma coisa mudou neste Dylan aqui do início dos anos 70. Ah, e neste capítulo se confirma uma especulação que eu levantei há bastante tempo, porque nos anos 70 o Dylan lançou uma série de discos extremamente ruins. E eu sempre pensava, esses discos eles são ruins de propósito, porque o Bob Dylan, para além da discografia dele, ele lança uma série de bootlegs, que são discos que mostram ao público sobras, músicas que ele gravou só um trechinho no estúdio, algumas apresentações ao vivo que não, enfim, saíram na discografia oficial. E é muito interessante porque você pega os bootlegs deste período dos anos 70, todos eles têm músicas maravilhosas. Aí você pega o disco, sim, que foi lançado naquela época, e o disco é uma catástrofe. E eu sempre pensava, nossa, isso foi, não é possível, ele deve ter feito isso de propósito. Pois é, nesse terceiro capítulo aqui, chamado New Morning, o Dylan deixa isso claro. Ele fala, olha, eu nunca quis fazer parte deste movimento ao qual me associaram, e por conta disso, para tentar ser um pouco esquecido, eu fiz esses discos porcaria ali, para que as pessoas não deixassem de falar de mim como se eu fosse um Messias, como se eu fosse a reencarnação do William Blake ou do Rambo, coisas do tipo. Então é muito interessante observar quando uma suspeita se confirma. Mas enfim, neste capítulo então, fica claro que nunca fez parte das intenções do Dylan se tornar um novo Messias, se tornar digamos, um líder revolucionário, ou qualquer outra coisa que não fosse o cantor que é o Bob Dylan. Portanto, Bob Dylan não é o Eduardo Suplicy cantando Blowing in the Wind no Congresso, né? A gente acaba, enfim, ficando com essa imagem icônica na cabeça, mas não, Bob Dylan não queria ser associado a movimentos políticos, não queria ser associado à direita, esquerda e nem nada do tipo. Ele queria ser conhecido como um cantor. E daí, né, como as músicas dele sempre tiveram um teor muito político, as pessoas acabaram colocando ele nessas caixinhas que, enfim, ele não conseguiu administrar muito bem nada disso, e por conta disso, então, ele acabou se retirando neste período dos anos 70. Pois bem, com isso nós chegamos, então, ao quarto capítulo, que se chama Oh Mercy, em referência a este disco aqui, que foi lançado em setembro de 1989, esse daqui também é um bom disco, diga-se de passagem. Depois do fiasco que foi a carreira do Dylan nos anos 70, e nos anos 70 nem tanto, mas nos anos 80, assim, foi uma lástima. O Dylan ele termina a década de 80 de uma maneira, assim, sublime com o lançamento desse disco aqui. Então procure que, enfim, aqui tem só músicas muito interessantes. Pois bem, mas não era disso que eu ia falar. O que eu ia falar é o seguinte: este quarto capítulo trata basicamente do processo de composição das gravações desse disco aqui, sendo que ele poderia ter falado de qualquer um dos seus outros clássicos, como por exemplo o Blow the Tracks de 1975. Mas não, ele decide falar desse disco aqui, que apesar de ser muito bom, é meio esquecido na discografia dele. Por outro lado, talvez este daqui, o quarto capítulo, seja o mais bem-humorado, porque ele neste quarto capítulo, o Dylan ele é absolutamente franco com o leitor. Ele se utiliza de um estilo que realmente consegue te prender. Além, evidentemente, de tratar tudo com um bom humor, que é de se surpreender quando a gente pensa, quando a gente lembra que quem está escrevendo isso daqui é o próprio Bob Dylan. E com isso nós chegamos então ao quinto e último capítulo desta autobiografia, que se chama Rio de Gelo. Este último capítulo, como eu disse lá no início do vídeo, recupera a linha de raciocínio do primeiro capítulo,
o que torna o livro absolutamente circular, ressignificando aquilo que estava posto e quase esquecido pelo leitor. Então aqui, neste encerramento, o Dylan vai tratar principalmente das influências musicais que ele recebeu e sobre como foi para ele, por exemplo, assinar o primeiro contrato de gravação. E além disso tudo, ele trata de uma maneira muito emotiva, não sei se emotiva é o termo certo, mas enfim, vai lá na falta de um melhor. O Dylan trata neste último capítulo de uma maneira muito emotiva sobre o relacionamento dele com a Suzy, eu sempre esqueço o sobrenome dessa moça, que é a namorada dele da época em que ele gravou o Free Willing Bob Dylan, que é o segundo disco da carreira dele, também um disco assim imprescindível para a história da música, na minha opinião, não é? Então o Dylan nesse último capítulo ele fala muito sobre como foi o relacionamento dele com a Suzy, que era a namorada dele, e fala também sobre como foi o relacionamento dele com a Joan Baez, que é também um dos grandes nomes da música folk. Os dois se aproximaram, tiveram uma amizade, meio que um namoro, tudo junto e misturado ali, ao longo dos anos 60, início dos anos 70. E isso tudo é exposto pelo Dylan aqui neste capítulo de encerramento do seu livro. E para além disso tudo, ele fala ainda sobre como foi a sua infância, que é um tema que já havia sido mencionado em capítulos anteriores, mas o Dylan não havia explorado tanto quanto ele o fará neste último capítulo. Ou seja, Rio de Gelo é um capítulo que serve muito bem para fechar esse ciclo que o Dylan se propôs a narrar aqui nesse primeiro volume de sua autobiografia. Além, evidentemente, de já apontar para algumas coisas que podem ser exploradas nos volumes subsequentes dessa obra aqui. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo dirá, ou talvez nem o tempo diga, né? Porque o Bob Dylan, como eu falei para vocês, é uma figura meio imprevisível. Mas o grande ponto positivo nessa leitura é que este livro aqui mostra os bastidores, ele mostra tudo aquilo que não fica dito, ou pelo menos não fica posto de maneira explícita ao leitor, nessa biografia escrita pelo Robert Shelton. E eu vou resumir então basicamente essa relação que se estabelece entre esses dois livros em uma única frase, que é a seguinte: as coisas não são fáceis para ninguém, nem para o Bob Dylan. Quando você lê aqui a biografia escrita pelo Shelton, parece que o Dylan era um talento natural, ele chegou em Nova York com violão e automaticamente já começou ali a ser chamado, começou a cantar, já assinou o contrato, etc. Aqui, o Dylan consegue mostrar um outro lado. Ele consegue mostrar um lado menos glamuroso da sua caminhada para a fama, digamos. E eu gostaria de encerrar este vídeo citando um verso do Dylan que diz mais ou menos o seguinte: todas as verdades do mundo se juntam para formar uma grande mentira. Tenha isso em mente, não apenas durante a leitura deste livro, mas na sua vida como um todo. Sabe, quando você estiver achando que você tem certeza de alguma coisa, você se lembre da voz do Bob Dylan, da voz de lata do Bob Dylan, dizendo que todas as verdades do mundo se juntam para formar uma grande mentira. Inclusive, este é um verso que está em uma música dele chamada Things Have Changed, ou alguma coisa do tipo, que foi a música com a qual ele ganhou o Oscar de melhor canção de 2001. É isso então, fica aqui a minha recomendação para que você leia este livro incrível, como eu falei para você. Você não precisa ser um fã do Bob Dylan, você não precisa conhecer de cabo a rabo a discografia dele, mas quanto mais contato você tiver com ela, melhor vai ser aqui durante essa sua leitura. Vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar o livro e vou deixar lá embaixo também o link para uma playlist que eu fiz no Spotify durante a minha leitura aqui dessa biografia escrita pelo Robert Shelton. E naquela playlist eu fui separando aquilo que, enfim, é mais característico, é mais emblemático, digamos, da obra do Bob Dylan. Então fica aí como trilha sonora para a sua leitura, certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por quem não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Ah, me lembrei de uma coisa, hoje o Bob Dylan está completando 78 anos, então esse vídeo é meio que uma homenagem a ele, certo? É isso então, um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!